Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante para mães e pais, que é falar um pouquinho do desenvolvimento da criança, né, o aprendizado. A nossa live que a gente faz todas as quartas-feiras, com profissionais, outros colegas médicos. Um abraço, Dr. Anderson. Essas lives a gente fala sobre várias dicas importantes de saúde. Já fizemos lives com endócrino, com reumatologista, e hoje nós vamos ter o privilégio de ter aqui com a gente a doutora Larissa, tá? Bom, pessoal, aqui, para quem não sabe, a gente faz então essas lives todas as quartas. Tem ali o espaço para vocês perguntarem, fiquem à vontade, tá? Em determinado momento a gente pode suspender um pouquinho os comentários aqui, mas a interrogaçãozinha que tem aqui embaixo é só colocar ali que a gente também vai acessar e também vai estar respondendo para vocês, tá bom? Esse assunto é bem interessante porque muitas vezes a gente se depara com situações no dia a dia do consultório que o pai às vezes perguntam pra gente assim, né? Meu filho tem 4 anos, 5 anos, que idade que eu tenho que levar no oftalmologista, né? Isso é importante por quê? Porque a visão é uma das coisas que influencia no desenvolvimento no desenvolvimento, no aprendizado da criança, né? Então é muito importante acompanhar e diagnosticar essas alterações que podem interferir então no aprendizado da criança. 8 horas e 3 minutos, daqui a pouquinho vamos conversar com a doutora Larissa então. E a Larissa, gente, tem um trabalho muito bacana. Ela trabalha com crianças a parte de sono. Ela tem vários trabalhos, cursos, depois ela vai falar um pouquinho para vocês. Muito legal, tá? Vale a pena vocês verificarem isso depois, tá bom? Essa questão aí de aprendizado me chamou a atenção uma situação, tá? Há uns 2017, né? 2017, antes disso, para quem não sabe, eu sou formado em matemática, né, e dava aulas, e eu percebi que alguns alunos tinham alguma dificuldade de aprendizado, e não era falta de interesse, né? Era realmente uma dificuldade que naquele momento eu estava vendo o que era, né? Estava tentando aprender e entender o que era. A doutora Larissa já chegou, estou convidando ela aqui então. E aí, estava falando que eu percebi que essa criança tinha uma dificuldade de aprendizado que não era falta de interesse, tá? Moisés, seja bem-vindo. Roselina. Oi, doutora Larissa, seja bem-vinda. Oi, olá, boa noite. Vou pegar um fone. Boa noite. Estava aqui conversando com o pessoal, apresentando, falando das nossas lives que a gente faz às quartas e mostrando um pouquinho de uma situação que eu vivenciei. Eu estava falando para eles o seguinte, que antes de ser médico eu fui um professor, e quando eu dava aula eu percebi que tinha alguns alunos que tinham dificuldade de aprendizado, que não era falta de interesse, e aí ao investigar isso a gente descobria que ele tinha um problema. E nesse caso que eu estou referindo agora, ele tinha problema de visão. E é interessante porque depois que esse paciente, né, que essa criança foi tratada, o desempenho dela foi outro na escola, né? E é interessante falar para os pais o seguinte: a criança ela tem desenvolvimento visual do nascimento até os 7 anos de idade. E se não for estimulada de uma forma correta, ela vai ter consequências pelo resto da vida. Às vezes, por exemplo, ela tem uma visão ruim, por exemplo, 5 graus num olho, no outro não tem nada, e para ela aquilo é normal, porque ela aprendeu a enxergar desse jeito. E que se ela não corrigir a tempo, ela acaba não desenvolvendo esse olho e tem uma série de consequências. Então isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar aí daqui a pouquinho, né? Mas seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse. Eu já dei uma apresentação breve sobre o seu ensinamento sobre o sono do bebê. Conta um pouquinho para nós também.
Legal, então, gente. Deixa eu só colocar aqui esse fone para não ficar saindo eco aí. Eu tava acabando de colocar meu filho para dormir, inclusive. Por isso que eu saí correndo do quarto e falei, meu Deus, 8 horas deu horário. Eu tava lá no quarto com ele agora. Então, deixa eu só colocar esse fone aqui para não ficar dando eco e a gente já começa. Eu sou Larissa Moura, sou pediatra. Sou dona lá do IG do Planeta Amigo em Pediatria, né? Que é o nome da minha clínica. E é um prazer estar aqui hoje com você, dividindo essa live, para a gente falar um pouquinho aí da saúde, né, das crianças, da importância da saúde, tanto visual quanto de outros sentidos, né, para o desenvolvimento da criança. Então, muito obrigada pelo convite, Wilson. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bom, e acho que a gente pode começar, eu preciso aí da tua ajuda, então, Larissa, falando o seguinte, né? Quais seriam alguns fatores que poderiam atrapalhar o desenvolvimento e aprendizado da criança, né? Fatores físicos, emocionais. Eu falei já um, né, em questão da visão, né? Mas vamos enriquecer essa nossa lista. Vamos colocar mais alguns. O que a gente pode colocar mais aí, Larissa? Bom, a gente pode a gente tem alguns fatores físicos, né, Wilson, que a gente pode estar comentando aqui para o pessoal. Acabou? Opa. Acabou? Pronto, tá dando um eco no som, não sei se é aí. Você tá me ouvindo bem aí? Tô. Deixa eu ver se melhorou agora. Então, acho que deu uma melhorada. Então, a gente pode comentar alguns fatores físicos que a gente pode estar sempre. E esses fatores, quando a gente fala dos fatores físicos, a gente tem que olhar os sentidos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para uma criança se desenvolver bem, ela tem que estar com os sentidos se desenvolvendo bem. Então, além da visão, né, uma criança que enxerga bem, uma criança que se desenvolve bem, como você estava comentando aí, né, do seu aluno, a gente tem que pensar que a criança ela precisa estar escutando bem para ela conseguir se desenvolver. Então, às vezes, quando a criança tem, por exemplo, dificuldade na fala, a primeira coisa que a gente pensa, né, a primeira coisa que a gente já orienta a família é fazer uma avaliação auditiva para ver se aquela criança está conseguindo escutar bem, porque se ela não escutar, ela não vai falar, né? Então, é um outro fator que a gente tem que estar atento. Além de outras doenças também, né? Então, algumas síndromes genéticas, algumas crianças que têm alguma dificuldade. Déficits mentais mesmo. Então, a gente tem que estar atento também a essas questões todas. Então, os sentidos, né? A audição. Além disso, a gente também tem que levar em consideração o estímulo que essa criança tem. Então, a família, é importante que a família ela saiba exatamente as atividades que ela deve fazer, né, de forma adequada para cada faixa etária. Então, inclusive agora, no meu lançamento da semana que eu fiz Sono e Rotina com Apego, eu fiz um manual, né, mostrando para as mães mesmo as principais atividades que elas devem fazer com os bebês por faixa etária. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil, você fazer atividades adequadas com o bebê. Além dos fatores físicos, a gente também tem que levar em consideração os fatores emocionais, né? E lembrar que é importante que essa criança ela cresça no ambiente Melhor, o som ainda tá batendo. tá dando uma zoadinha, né, no fundo. Acho que agora deu uma melhorada. Tá. Bom, desculpa cortar aí, gente. Vamos dar prosseguimento. Então, você estava falando da questão física, emocional, né? Isso. Então a gente tem que levar em consideração também a questão emocional, né? O ambiente que essa criança está inserida, como é que é o ambiente familiar, né? Se essa criança ela está num ambiente saudável. Então, pai, mãe, tem apoio, né? Será que tem rede de apoio essa família para ajudar essa? A gente sabe que o estresse também leva a um atraso de desenvolvimento mesmo. Então, uma mãe estressada, um pai cansado, que não tem tempo para criança, que não tem tempo para sentar, para brincar, pelo contrário, né? Além de não ter tempo, não tem paciência, então não oferece os estímulos de forma adequada, ou às vezes um ambiente que tem muitas brigas, né? Isso deixa a criança mais acuada. Então, os fatores emocionais também são muito importantes. A gente tem que levar em consideração também quando a gente fala de desenvolvimento da criança. Isso.
Bacana. Então é uma série de conjuntos, gente, né? Tanto parte física e parte emocional, né? Lógico, né? Como todo desenvolvimento, uma família também, né? Parte emocional influencia muito nisso também, né? E às vezes são coisas que são facilmente detectáveis, né? Eu digo isso pela parte oftalmológica, né? Ainda é comum chegar no consultório Com mães falando certeza. agora que meu filho sabe ler, eu trouxe ele para fazer o exame de vista. Mas isso já pode ser tarde, né? Ele tem que fazer antes essa avaliação, tá? Então, é Com importante certeza. isso daí, né? Bom, A gente tem uma recomendação, Wilson, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem essa recomendação, né, de todo bebezinho no primeiro mês de vida. Então, o bebê nasceu, a gente faz no consultório, a gente faz também, né, ainda na maternidade, o teste do olhinho. Então, é feito esse teste do olhinho para avaliar o reflexo vermelho. E, além disso, nós temos a orientação de todo bebezinho, até um mês de vida, passar pelo oftalmo. Então, porque a gente sabe que o nosso reflexo vermelho, ele não é tão eficiente quanto a avaliação do oftalmo. Então, o oftalmo, ele consegue, de fato, ver o fundo de olho, principalmente com o processo de dilatação da pupila. Então, a gente tem essa recomendação, né? O bebê passa no primeiro mês de vida e daí a gente orienta que o bebê passe a cada 6 meses ou um ano, a depender realmente se o bebê tem ou não algum problema. Mas a avaliação oftalmológica, ela é fundamental, ela faz parte realmente da rotina mesmo, né? Precisa fazer. bacana. Bom, assim, em termos de rotina com o pediatra, não só nessa questão oftalmológica, então, no caso, o oftalmologista, existe alguns cuidados no termos de período de acompanhamento, cada caso é um caso, o que seria, Existe. vamos dizer assim, o padrão, vamos dizer, e lógico, de cada é um caso, vai se adequar à realidade de cada um, mas para aquela mãe que fala assim, estou acompanhando certo, não estou, tenho que fazer, o que a gente pode passar de orientação para ela, Larissa? Então, a gente tem a recomendação também da Sociedade Brasileira de Pediatria que os bebês de 0 a 1 ano, né, é que eles passem pela consulta com o pediatra mensalmente. Quando vai chegando lá por volta do 8º, nono mês, se é um bebê que está bem desenvolvido, que está comendo direitinho, a gente acaba espaçando essa consulta para cada 2 meses. Depois do primeiro ano de vida, a gente acaba tendo que o bebê, a partir de entre 1 ano e 2 anos, esses intervalos dessas consultas, eles podem ser a cada 2 ou 3 meses. Depois do segundo ano de vida, a cada 3. Depois do terceiro ano de vida, a cada 6. Então, é um intervalo realmente curto. A gente precisa estar acompanhando essa criança de perto, porque a gente sabe que cada fase, né, principalmente os primeiros 2 anos de vida, é uma transformação enorme que a criança tem. Então, de processo neurológico, né? De desenvolvimento mesmo. Então, um bebezinho recém-nascido e um bebê de 1 ano, se a gente parar para analisar ele, é realmente uma mudança radical que esse bebê tem. Então, é importante esse acompanhamento. E as mães, elas ficam muito inseguras com relação ao desenvolvimento, né? Será que meu filho está se desenvolvendo bem? Será que não está? Então, é muito importante esse acompanhamento com o pediatra. O pediatra vai avaliar os marcos de desenvolvimento. Então, com 1 mês, o seu bebê tem que estar fazendo isso. Com 2 meses, aquilo. 3, 4. E a gente vai acompanhando de perto, né, essa questão do desenvolvimento. Então, é essencial realmente ter esse acompanhamento. Já pela rede SUS, como a demanda é muito grande, e não tem pediatra o suficiente, as consultas acabam sendo um pouquinho mais espaçadas depois dos 6 meses de vida. Então, elas continuam mensal até os 6 meses, e aí, a partir dos 6 meses de vida, a gente acaba espaçando a cada 2 ou 3 meses, realmente por conta da demanda, o SUS não tem capacidade mesmo de fazer essas consultas mensais. Exatamente, né? Isso que você mencionou é importante, né? As mudanças ocorrem de uma forma, às vezes, assustadora nessas idades, né? Então, às vezes, a gente consulta uma criança que está tudo bem na parte oftalmológica, imagine como um todo, né, dos outros problemas, que a criança passou por avaliação, não tem nenhum grau. Passa alguns meses depois, o crescimento é intenso, aí aparecem outros problemas, e a criança começa a desenvolver grau, entre outras coisas. Então, isso aí, gente, criança a gente tem que seguir certinho, né? Se estiver tudo bem, maravilha, é isso que a gente quer realmente, né? Que esteja tudo bem. Mas quando a gente descobre algo, a gente diagnostica cedo, tem como ser tratado, tem como ser acompanhado. E é isso que a gente busca nas consultas preventivas. Como o nome já Perfeito. diz, a gente não quer que a doença, a gente quer evitar, que sempre é melhor fazer assim, evitar do que realmente estar tratando, né?
Bom, a gente está dando andamento, assim, só para quem nunca acompanha a nossa live, aí, a gente fala mais ou menos uns 30 minutos, está aberto para questões. Eu desativei os comentários para não ficar rodando as letrinhas no rosto da Larissa, para todo mundo poder ver ela bem. Mas já tem até uma pergunta aqui que mandaram, e vocês podem mandar aqui na interrogaçãozinha mesmo, tá? Larissa, vamos responder essa aqui, depois a gente dá andamento, pode ser? Vamos lá. Ela perguntou assim, é normal uma bebê ter uma mancha branca na íris do olho? Bom, então essa aí acho que eu começo respondendo, qualquer coisa você fala também, né? A verdade é assim, quando a criança tem uma mancha na parte, na bolinha do olho, aquela parte, não a parte colorida que chama íris, né? Mas no buraquinho, na pupila, tá? Isso pode ser só uma alteração de um reflexo, às vezes uma foto com flash pode dar, mas é um sinalzinho de alerta para alguns problemas da retina, lá no fundo do olho. Um deles, que é bem grave, mas felizmente é bem raro também, é um câncer chamado retinoblastoma, que tem um pico de incidência ali próximo aos 2 anos de idade. E é por isso que a gente faz esse acompanhamento periodicamente, dilatando o olho da criança, fazendo as avaliações que são necessárias. Então, Larissa, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas uma manchinha branca no olho da criança, se for numa fotografia, por exemplo, pode ser só um flash, pode ser só uma posição, uma luz que bateu lá de uma forma inadequada. Mas é importante essa tua percepção para você poder verificar se isso acontece de novo e também pedir uma avaliação com um especialista, com um oftalmologista. Larissa, quer complementar alguma coisa? Acho que você falou tudo, é isso aí. Com certeza, avaliação de Tá. oftalmo, não tem dúvidas, tem que passar, tem que ser avaliado, né? A gente não pode passar, por mais que a gente ache que não seja nada, que pode ser só, a gente precisa ter certeza, né? Eu não sou do achismo, eu sou da certeza. Então, se tem dúvida, tem alguma alteração, precisa ser avaliado. Maravilha, né? E até porque se a gente descobre, no caso desse, que é extremamente raro e muito agressivo, quanto antes descobre, tratamento é melhor. Tratamento pode Perfeito. salvar o olho, salvar a vida dessa criança por causa disso Exatamente. aí. Felizmente é raro, gente. A gente não quer criar alarmismo, não. Mas como foi a pergunta, eu tenho que Claro. responder do que foi perguntado, né? Bom, já tem mais perguntas, né? Vamos ver o que é a pergunta, se caso que a gente está falando, ou se a gente continua. É no olho mesmo, né? E ela falou, bom, aí no olho, na parte do olho, não sei se eu respondi a sua pergunta, Larissa, na pupila mesmo, essa mancha branca na íris, ficou meio estranha a tua pergunta, não sei, acho que eu acabei não respondendo, né? Mas se for uma mancha branca, mais, vamos dizer assim, na parte branca mesmo, mas com relevo, com alteração no formato, isso pode ser simplesmente, por exemplo, um pterígio, uma irregularidade da superfície, tá? Se for em alguma outra estrutura, lógico, aí precisa da avaliação, tá? Então, complementando, a partir de quanto tempo é indicado levar o bebê no oftalmo para a primeira consulta de rotina? Acho que eu até falei um pouquinho sobre isso, né? Não sei se a pessoa que perguntou estava aqui no início, mas a primeira avaliação com oftalmo a gente pede que seja feita no primeiro mês de vida do bebê. Então, o bebê nasceu, o primeiro mês de vida, ele já deve passar pelo oftalmo. Isso tem algumas situações meio pontuais, meio diferentes, né? Por exemplo, quando o neném nasce prematuro, quanto mais prematuro, tem mais risco de doenças, como, por exemplo, retinopatia da Isso, da prematuridade, prematuridade. se ele teve diabetes, a mãe gestacional, se teve toxoplasmose, rubéola, isso muda um pouquinho, mas é basicamente isso, né? Primeiro mês faz uma avaliação, vê fundo do olho, vê se está tudo certinho, e aí, a partir dessa primeira avaliação, de acordo com o histórico do pré-natal, com o histórico familiar, aí vai se determinando o que seria o ideal para aquela criança. Lógico, tem algumas características que são incomuns, mas basicamente seria isso, tá? Perfeito. O que não pode acontecer, mas gente, de jeito nenhum, é esperar que uma criança aprenda a ler para fazer uma avaliação de olho. Como eu já disse no começo, para quem não chegou, o olho se desenvolve até os 7 anos de idade. Se acontecer alguma coisa nesse período, depois a gente não consegue, muitas vezes, nem recuperar. Tá bom? Espero que eu tenha Perfeito. respondido a pergunta e a doutora Larissa ali, tá bom? Bom, aqui tem algumas coisas para a gente comentar, né? Como a gente divulgou essa live há algum tempo, algumas pessoas foram mandando perguntas, foram mandando sugestões, aí a gente foi mandando um cronogramazinho, né? Que a gente pode também, conforme a participação que nem aconteceu, e dar algumas respostas do que foi perguntado. Mas aqui a gente
teve pergunta de como que os pais podem reconhecer uma alteração, tem alguma dica, um teste para acompanhar a visão da criança, dos olhos, ou de repente alguma coisa para a questão auditiva, alguma coisa no desenvolvimento. Eu vou começar a responder a parte oftalmológica, aí depois, Larissa, se você quiser complementar ou Tranquilo. falar de outras coisas, fica à vontade. Gente, uma coisa muito simples de fazer, mas que às vezes é decisivo, tá? Tampa o olhinho da criança, pede para ela ver alguma coisa, ver como ela se comporta, tá? Tampa o outro olho da criança, vê se muda. Quando a criança não enxerga bem de um olho, não enxerga bem desse, se você tampar o outro, ela vai ficar preocupada, ela vai querer destampar, ela não vai ficar confortável com isso. Só esse simples ato dela já indica muita coisa, tá? E Perfeito. quando ela já fala, você começa a perguntar: você está vendo ali, Tô? O que você está vendo? Vê se o olho é mais ou menos igual ao outro. Lógico que isso não substitui o exame oftalmológico, mas é uma forma de você verificar em casa se pode ter alguma coisa grosseira, ou de repente até orientar alguém que você conhece, que pode estar no consultor e pode estar precisando também. Tá bom? Perfeito. Larissa? A gente pode avaliar os outros sentidos também através de testes. Então, a questão auditiva, por exemplo, é muito simples, né? Às vezes a gente chama a criança pelo próprio nome e a criança não ouve, ou aí as mães não sabem se a criança não aprendeu, né? Se for uma criança muito pequena, a entender o próprio nome, ou se é uma criança maior que já ouvia, você já chamava a criança e ela já virava para você, ela para de fazer isso. Então, o ouvir é muito fácil. As crianças, ela têm uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, por exemplo, se você mora num apartamento mesmo, passa um carro na avenida, passa alguma coisa que faz barulho, as crianças, elas, na mesma hora, elas param, elas levantam assim, a orelha fica, como diz, né, de orelha em pé, ou às vezes elas ficam até com medo do barulho, então você percebe que ela escuta bem. Então, se isso não acontece, acontece algum barulho, cai uma coisa no chão, e sua criança não tem nenhuma reação, né, seu bebê não faz nenhuma reação, é um sinal de alerta. Você fala: nossa, mas fez um barulhão ali, o bebê nem se mexeu, não fez nada, né? Eu chamo pelo nome, não tá me ouvindo, não olha para mim. Então, isso é uma coisa interessante. E ainda também com relação à visão que você falou aí, isso tem uma coisa também que é muito legal, é a questão de telas, né? As crianças, elas vão direto para ficar encostando o olho na tela. Então, principalmente aquela criança que não enxerga, que tem algum probleminha, elas querem encostar a televisão praticamente no olho, né? Então, ou até mesmo revistinha em quadrinhos ou leitura, elas encostam assim, né, para assistir as coisas. Então, isso também é um sinal de alerta. Será que está encostando só por mania ou será que realmente não está enxergando, né, numa distância maior? Eu acho que a audição e- audição e visão são esses dois sentidos mais fáceis da gente perceber realmente as principais alterações aí nas crianças bebês. Maravilha. E por falar nisso, né, teve várias pessoas que falaram que a gente vai falar uma partezinha só dessa parte do celular, que merece um capítulo aí, vamos dizer. Mereceria até uma live, talvez, sobre isso, Pois é. mas tem algumas coisas importantes aí que vai falar. E bem lembrado, essa questão de aproximar, não só o celular, mas se aproximar das coisas, franzir a testa, né, às vezes olhar com o olho fechado, ou olhar meio de lado, isso já é também um sinalzinho de alerta aí também, né? Mas o celular é uma coisa importante. Eu vou reservar um tempinho só para ele depois do final. Daqui a pouco, na verdade. Bom, a gente estava falando então da parte desses testes que a gente podia fazer, assim, em casa. O que a gente pode tentar fazer para ver alguma coisa, né? E das alterações visuais, qual a importância de se diagnosticar e tratar precocemente, né? Bom, a gente já falou algumas coisas do exame oftalmológico, lembrando que o primeiro exame oftalmológico, assim pode dizer, o primeiro exame de vista, a primeira avaliação nos olhos da criança é feita na maternidade ainda, né? O teste do olhinho. E ele é importante, tá? A gente, às vezes, diagnostica muito precocemente alterações por causa desse teste, que é um teste simples, mas que pode ajudar bastante. E aí depois tem a questão dos dias, né, do período que a Larissa e eu comentamos agora há pouco, tá? A gente falou também dessa questão de que a criança, às vezes, não percebe que tem alguma dificuldade, né? Existe até um problema oftalmológico chamado ambliopia, que muita gente conhece como olho preguiçoso. Tá? O que é isso? Né? Vamos falar um pouquinho melhor agora. Imagine então aquela situação: uma criança tem 5 graus de um lado desse olho, não tem nada desse. Então, esse olho, o cérebro desenvolve de uma forma adequada. E ele pensa: bom, esse aqui está formando uma imagem muito embaçada, está atrapalhando o outro. Então, deixa ele para lá, ele suprime essa imagem.
E esse olho desenvolve normal, e esse olho, se não for corrigido, não vai desenvolver, vai virar essa ambliopia. O problema disso é que depois de passar desses 7 anos, em média, gente, 7 anos, um pouco mais, um pouco menos, não adianta corrigir o grau. Esse tem que ser corrigido o quanto antes. Tem que ser feito muitas vezes tampão. O que é tampão? É você tampar o olho bom para que o olho com problema seja estimulado e desenvolvido, para aproveitar essa época normal do amadurecimento e desenvolvimento visual da criança. Tá? Então, isso é importante também na questão da ambliopia. A mesma coisa estrabismo. Perguntaram para a gente ali, estrabismo é normal ter o olhinho torto? Bom, até os 6 meses de idade pode acontecer, porque ainda está aprendendo a fixar, principalmente em momentos de repouso, esporadicamente, não direto. Ah, tá meio cansadinho, o olhinho torta um pouco. Ou então dá uma leve entortada, mas depois alinha de novo. Até os 6 meses a gente considera como normal. Mais do que isso, aí é bom dar uma olhadinha se não tem nenhum problema de grau, problema do fundo do olho, alguma outra coisa. Tá? Complementando, tá? Essa questão de desenvolvimento da criança, né, essa diferença de grau, é uma coisa muito comum e tem um fator genético envolvido. Eu já atendi família que a mãe era assim, uma filha era assim, e a outra também foi. Então, é importante essa percepção do pai e a avaliação, né? Larissa, quer complementar Perfeito. alguma coisa disso aí? Não, é isso mesmo. Eu também tenho muito, no consultório a gente vê também, eu vejo bastante também. A gente tem, às vezes, tem um irmãozinho mais velho que já usa óculos, que já tem uma miopia aí já. E aí, quando vem, eu já fico logo de orelha em pé, porque quando você vê o irmãozinho mais novo, às vezes você pede para fazer avaliação oftalmológica precoce e vem lá, a criança também com miopia. Então, essas alterações a gente sabe que tem um componente genético, né? Precisa estar atento mesmo. Aqui teve uma outra pergunta. Na avaliação do pediatra, ele pode identificar algo e encaminhar para o oftalmologista? Exatamente o que a Larissa Com falou ali, né? certeza. Muitas vezes faz em casa. Gente, essa questão aí de avaliação visual para encaminhar para o oftalmologista, na época que eu estudava do ensino fundamental, isso já faz mais de 30 anos, os professores faziam isso, né? Eles colocavam na parede aquela tabelinha do exinho, das letrinhas, tampavam o olhinho e faziam com o outro. Tinha alguma coisa um pouco diferente, encaminhava para o oftalmologista. Tá? Lembrando que isso não substitui a consulta, mas é um método de triagem muito importante, porque, como a Larissa bem falou agora há pouco, o SUS às vezes tem uma demanda reprimida e não dá conta de vencer tudo isso. Então, às vezes, a triagem, identificar algum problema, pode ser decisivo para o tratamento correto. Com Tá? certeza. Gente, eu não sei se eu estou deixando passar alguma pergunta. Tá, percebi para o mês, porém não passei pela versão pelo pediatra para avaliação. Então, é a Larissa falando de novo da manchinha, né? Ela percebeu isso faz quase um mês, porém não passou ainda com o pediatra para avaliação. Acho que se você tem um pediatra, você já acompanha, conversa, né? Se for ali da cidade da Larissa, procura ela aí, tá? Para que ela possa É um ver. E aí prazer. ela vai te orientar a maneira correta de fazer a avaliação com o oftalmologista também. Com Se for certeza. da região de Maringá, estou à disposição. Maringá, no Paraná. Larissa, de onde você é mesmo? Salvador. Salvador, Salvador. Bahia. Tá bem longinho, né? Estamos. Mas que bom que a tecnologia nos permite esses encontros que são tão bacanas, né? Com certeza, né? Hoje em dia não existem Um mais profissional, barreiras, né, físicas. A gente consegue se seu comunicar muito profissional com bem. essa bagagem que você traz aí, com esses orientações sobre sono, essa coisa muito bacana aí. Eu acompanho algumas lives suas também. Muito feliz Legal. e agradecido. Imagina, eu que agradeço. Olha só, Larissa, é comum as crianças terem alergia? O que a Sim. gente pode dizer em relação à alergia e as implicações? Eu tenho algumas coisas para falar também da parte oftalmológica que podem Vou repercutir a deixar para alergia, mas você falar aí da parte oftalmológica. Você fala tudo então. tá bom. Mas a gente sabe que o processo de alergia, ele mexe também com todos os sentidos, né? Então, a criança, por exemplo, que tem uma rinite alérgica, que tem uma asma, é uma criança que coça muito o nariz, é uma criança que a gente vê até alguns estigmas, a própria família vê já, tem uma marquinha aqui no nariz, ó, de tanto fazer isso, de tanto colocar, né, apertar o nariz, coça muito o olho, né? E aí você vai falar sobre essas complicações que a gente pode ter por estar realmente ali coçando o olho. Então, o processo alérgico, ele é um processo que tem várias repercussões.
Então, não só físicas, mas também com a parte imunológica. A gente sabe que o processo de alergia reduz a imunidade. A criança que é uma criança alérgica, que ela não está controlada, né, que ela não está em uso de medicações que vão ajudar a controlar esse processo de alergia, ela pode desenvolver, por exemplo, outras doenças por baixa de imunidade, né, por estar mais susceptível realmente a infecções virais, etc. Então, o processo alérgico, ele precisa sim ser controlado, ele precisa, né, a gente precisa avaliar de forma individualizada para ver em relação ao uso de medicações, ao controle realmente, para que as repercussões, né, desse processo não aconteçam. E aí, essa questão ocular é bem importante, né? Pode falar aí um pouquinho, pessoal aí. Então, na verdade é o seguinte, ninguém deve coçar os olhos, né? Então, é uma coisa que nem adulto, nem criança, né? Por quê? Primeiro porque a gente, ao colocar a mão nos olhos, a gente está levando, possivelmente, bactérias ao nosso olho, tá? E né, ainda mais nessa época de pandemia, a gente ainda aumenta os riscos de uma contaminação também pelo coronavírus. Mas o fato de você apertar, de você coçar o olho, principalmente em crianças que a estrutura ocular ainda está em formação, que o colágeno ele é molinho, ele pode deformar algumas estruturas do olho, principalmente a córnea, e acabar causando uma alteração chamada ceratocone, que é quando a córnea, que é essa parte primeira aqui do olho transparente, que ela deixa de ter aquele formato de curva e faz uma deformidade que é como um bico, que é como um cone, que é o ceratocone. Tá? E qual é o problema do ceratocone? O ceratocone, ele não dá dependendo do estágio dele, ele não dá uma visão boa, corrigida com óculos, às vezes é preciso, né, usar lente de contato rígida, em determinados casos, até cirurgia ou transplante de córnea. Tá? E é algo que a gente tem notado que tem sido cada vez mais comum, tá? Por causa, acho que, dos nossos hábitos, por causa dos ambientes, dos poluentes que estão cada vez mais frequentes aí também no ambiente, e é algo muito importante dos pais estarem orientando. Tá? Não coçar os olhos, é falar mesmo. Existem tratamentos que podem ser feitos. Muitas vezes, só tratamento ocular não resolve, porque a mesma alergia, a mesma substância que causa alergia no nariz, na boca, na garganta, asma, é a mesma substância que também causa no olho. Às vezes, a pessoa precisa do tratamento mesmo, via oral, ou às vezes vacina também, que tem alguns antígenos, algumas coisas assim, que aí foge um pouquinho da minha área, daí se você quiser conversar, falar depois, ela pode falar. Mas tem que tratar de uma forma sistêmica. E sempre lembrar de não coçar o olho para não desenvolver isso. E olha, se tem parente com ceratocone, o ceratocone tem fator genético envolvido. Então a pessoa tem que acompanhar, tem que fazer avaliação. Tá? Isso é Tem uma coisa importante também. simples, né? Tem uma coisa simples, isso que a gente pode orientar para qualquer criança que seja alérgica. Qualquer criança alérgica faz parte do tratamento de qualquer tipo de alergia, isso que eu vou falar aqui agora, que é o uso de soro fisiológico. Então, o uso de soro fisiológico, tanto nasal quanto ocular, né? Pingar no olho, quanto usar no nariz, faz parte de qualquer tratamento alérgico. Então, eu sempre falo, soro fisiológico é vida. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, colocar o soro fisiológico no olho, né? Se quiser, para não tiver não deixar na geladeira para ficar gelado, mas colocar naqueles frasquinhos menores, porque a gente sabe que o soro fisiológico tem tempo de validade, né? Não dá para ficar um mês ali fora da geladeira. E às vezes gelado para pingar no olho, para lavar o nariz é ruim. Então, vai dividindo, colocando em pequenos potezinhos aí para deixar na temperatura ambiente e usar à vontade. Então, independente do tratamento com medicação, né, com corticoide, com antistamínico, o soro fisiológico é vida e a mãe pode utilizar aí, né, de forma, mesmo sem prescrição médica, tá? Soro fisiológico não é medicação, eu costumo dizer. Então, vai essa dica aí. Uhum. A gente só tem uma certa ressalva com a parte do soro fisiológico em relação a colocar ele dentro do olho, mas não o soro fisiológico em si. Mas o que acontece? Existem alguns frascos grandes de soro fisiológico. A pessoa abre aquele frasco, ele fica aberto depois de um tempo, e isso pode estar contaminado. Isso. Então, cuidado ali na questão do olho. Né? A gente fala com muita ressalva isso, porque às vezes a pessoa abre, usa ou contamina ou encosta, e aí que você está colocando algo contaminado no teu olho. Então, só essa ressalva aí. Mas por isso que eu falo com relação a separar realmente em frasquinhos menores, que é o ideal, né? Pra gente, todo dia você vai usar um pequenininho ali. Porque isso também acontece, essa questão da contaminação é muito importante, né? Com certeza. Daiane, ela perguntou pra gente, né? A partir de quanto tempo é indicado levar o bebê no oftalmo? A partir de 1 ano.
A partir de 1 ano que devo levar o bebê no oftalmo. Então, Daiane, a gente comentou aqui que, na verdade, a primeira avaliação já é na maternidade, né, o teste do olhinho. Aí, depois disso, com o pediatra na maternidade. Depois disso, até 1 mês é legal passar para o oftalmologista. Isso. Aí, ele vai te orientar, a partir daí, com que frequência deve ser feito. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, de Oftalmopediatria, fala que, a princípio, nos primeiros anos, a cada 6 meses, o ideal é fazer uma avaliação, mas isso pode variar. É que nem eu falei, se o neném nasceu prematuro, isso vai ter que ser mais frequente, tem que dilatar mais o olhinho, ver se não está fazendo descolamento de retina, retinopatia da prematuridade, outras coisas. Tá? Então, mas basicamente é isso. Se deu 1 ano, se ele está com 1 ano de idade e não consultou, o ideal é que ele já consulte. E aí, a partir daí, o oftalmo vai te orientar. Tá bom? Bom, pessoal, pode mandar pergunta. Eu quero fazer também um convite para vocês, tá? Aqueles que acompanham o meu perfil no Instagram, por favor, convido vocês a seguirem a Larissa. Aqueles que acompanham a Larissa, por favor, se quiserem também, confiram ali, sigam-me também no Instagram, porque a cada quarta-feira a gente faz um bate-papo como esse. Vocês podem sugerir, inclusive, com qual especialidade nós vamos fazer, com os temas que nós vamos abordar, e a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Com certeza. O objetivo nosso aqui é justamente isso, levar informação. Para quem não sabe, eu e a Larissa, a gente faz parte de um grupo de médicos de todo o Brasil que tem esse objetivo de levar informação, conhecimento, levar e poder ajudar as pessoas na casa dela com esses conhecimentos que são tão importantes. Porque a gente sabe que muitas vezes uma doença ela pode ser prevenida através dessas orientações que muitas vezes algumas pessoas não sabem. Com certeza. Tá? Bom, o teste do olhinho pode identificar problema? Sim. Pode. Quer falar, Larissa? Com certeza, né? O teste do olhinho a gente avalia basicamente o reflexo vermelho do olho. Então, nós, pediatras, não somos oftalmologistas, a gente não tem tanta expertise, claro, né? Nós não fomos treinados a avaliar o olho como um todo. Mas nós somos muito bem treinados, né, durante o nosso processo de formação em pediatria para avaliar o reflexo vermelho. Né? E esse reflexo vermelho, ele ajuda a gente a identificar algumas patologias que tem lá no fundo do olho, né? Então, por exemplo, catarata congênita, glaucoma congênito, até mesmo alguns tumores, né? Como o Dr. Wilson aí já falou um pouquinho. Então, quando a gente tem um reflexo vermelho alterado, a gente pode até não saber o que é. Aí quem vai dizer o que é realmente é lá no oftalmologista. Mas a gente vai ver, o reflexo está alterado, então a gente tem que encaminhar para o oftalmologista avaliar. O teste do olhinho é um teste muito importante, tanto é que ele se tornou lei, né? Agora ele deve ser feito na maternidade, antes da alta, tá? Porque ele realmente diagnostica várias alterações e podem, de repente, estar salvando, vamos dizer assim, a visão dessa criança, né? Em agosto agora, né? Então um pouco mais de uns 2 meses, mais ou menos, eu recebi uma criança com glaucoma congênito no consultório. É algo extremamente raro, mas extremamente, vamos dizer assim, desesperador, vamos dizer assim. Por quê? Porque a criança pode perder a visão completamente em questão de dias, se não for feito nada. Tá? Então, a criança, por exemplo, ela tem dificuldade de ficar com o olho aberto, toda a luz incomoda, o olho está um pouco inchado, maior do que o que seria o ideal para o tamanho dela, para aquela criança. Então, tem muita gente que acha bonito, que olho bonito, grande, ele é até meio colorido, porque como a córnea é meio inchada, lembra um leve azulado, um meio acinzentado, e assim, a hora que a gente vê, meu Deus, temos que resolver isso logo, tem que ser feita cirurgia, quanto antes fizer melhor. A pressão daquela criança que eu consultei estava em 45, o ideal que tivesse ali na criança menos de 15, né? Esse seria o ideal, mas 45, a criança ia perder a visão. Tá? Mas felizmente chegou no nosso consultório, a gente viu e conseguiu dar o andamento a tempo, né? Essa criança já operou os 2 olhos e agora tem que acompanhar, porque como o olho é grande, provavelmente vai ser míope, vai ter que tratar, mas a gente trata. Agora, as sequelas definitivas de um glaucoma, infelizmente, são irreversíveis, né? São definitivas. Bom, agora a gente vai falar daquele capítulo especial aí, né? O celular, né? Não só para visão, mas para aprendizado. E nessa época de aprendizado, agora online, né, as aulas remotas em muitos lugares, cada pandemia, o celular deixou de ser simplesmente um meio de comunicação, entretenimento, e passou até ser agora um utilitário para aulas mesmo, né? Como essa, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje,
nossos filhos estão tendo aula pelo celular, né? E aí, celular, o que nós temos a dizer? Quer começar, Larissa? Vamos lá, então vou começar. Ó, a Sociedade Brasileira de Pediatria, já existem vários estudos sobre isso. Então ninguém inventou, não é porque a gente não gosta de celular, nem de televisão, nem de telas de uma forma geral. É porque já existem realmente estudos que comprovam, né, que as crianças que são submetidas a telas, né, quanto mais cedo elas são submetidas a telas, elas ficam muito tempo nas telas, a gente tem 1 milhão de repercussões negativas no futuro. Então eu vou citar algumas, mas tem até um post sobre isso no meu Instagram que eu fiz há um tempo. Eu vou até colocar nos stories, né? Para quem assistiu essa live depois, se quiser ir lá dar uma olhadinha. Como ele tem muito tempo, pode ser que vocês não achem lá. Mas sobre isso, porque que acontece? Até 2 anos de idade, o ideal é que a criança seja submetida a 0 telas. 0 até 2 anos de idade. Por quê? Porque é a fase realmente onde a criança precisa estar em contato olho no olho, que ela precisa desenvolver a parte motora, ela precisa desenvolver a parte social. Então não é para a criança até 2 anos de idade estar em frente de televisão, de celular, enfim, de telas de uma forma geral. Claro, não precisa ser radical, né? A gente sabe que eventualmente, uma vez ou outra, 10 minutos ali na televisão, 5 minutos, não vai realmente causar prejuízos. Mas a sociedade brasileira, ela é taxativa em falar que até 2 anos de idade é 0 telas. A partir de 2 anos de idade, a gente pode estabelecer, sim, né? Meia hora por dia aí, até crianças de 4 anos de idade. E a cada vez que a criança vai ficando mais velha, a gente tem um tempo de telas um pouco maior, né? Específico, que eu não posso não lembrar aqui para vocês de qual, mas está lá na minha postagem lá no Instagram. Então, e por que que isso acontece? Porque a gente viu as repercussões negativas do uso de tela precoce. Então, algumas questões negativas são déficit de atenção, né, no futuro, muitas crianças com TDAH, com dificuldade realmente em prestar atenção, em focar ali, né, tanto no estudo quanto em qualquer tipo de aprendizagem. A gente viu isso, os estudos mostraram isso. Outras repercussões negativas é a própria falta de interação social. Então, as crianças ficam, né? Eu estava viajando esses dias aí, e aí estava com o pessoal da família, e uma das crianças que estava lá junto com a gente ficou de 7 da manhã até 7 da noite, praticamente, em frente a uma televisão. Então, ela não interagiu com as outras crianças, ela não interagiu com os próprios pais, com a família, né? Então, isso é ruim para a criança. A gente precisa realmente ter esse processo de interação. Além de outras coisas, por exemplo, crianças que comem em frente à televisão. A gente tem um risco enorme associado à obesidade no futuro, porque a criança vai comendo e não tem aquele clique da sociedade. Ela não está prestando atenção na comida, ela está prestando atenção lá na televisão. Então, a gente tem a questão da obesidade que está associada no futuro. Então, tem uma série de questões negativas, né? E aí, com relação à visão também, né? Que você pode falar um pouquinho aí. Da visão tem bastante coisa para a gente falar, né? A primeira delas é que a gente tem notado, isso um pouco antes da pandemia já, porque se vocês repararem, o uso do celular está se tornando frequente, já não é de agora. Agora acentuou, né? A gente usa muito mais que antes, mas a gente tem notado que com as redes sociais, com os vídeos e tudo mais, as crianças têm ficado mais tempo no celular. E por isso, a gente tem notado também, isso também é comprovado através de estudos, confirmado através de experiências profissionais e do consultório, que o número de pessoas míopes tem aumentado muito. O que é isso? Quando você fica muito tempo forçando de perto, você acaba desenvolvendo uma dificuldade de longe, tá? E essa dificuldade de longe é a miopia, basicamente. Existem outras coisas, mas a grosso modo seria isso. Tá? Isso tem aumentado por causa dos nossos hábitos, celular, computador, atividades de perto. Então, fica essa uma das orientações a respeito do celular, evitar. E quando for extremamente necessário, tentar intercalar com algumas pausas, né? Então, vai ficar lá a cada 20 minutos de esforço, 20 segundos que seja, olhando para longe, piscando, lembrando de piscar. Quando a gente está concentrado, a gente pisca pouco. Repara quem está no celular, está jogando, está no computador, a pessoa fica ali vidrada, principalmente criança, e não pisca. Aproxima mais do que o necessário para enxergar. Tá? Enxerga aqui também, mas aqui parece que é melhor, e a criança quer trazer tudo aqui pertinho para ela. Não precisa. Se ela está assistindo um vídeo, consegue colocar na televisão, melhor um pouco mais longe. Não quer dizer que seja bom, mas é melhor do que seja no celular, que aqui pertinho. Então, tem coisas que a gente pode fazer. Outra coisa que nós estamos chegando a algumas conclusões a partir de estudos. Os eletroeletrônicos, eles emitem uma luz azul
que é nociva aos nossos olhos. A gente precisa de uma parte desse espectro de luz azul que é para o nosso ciclo circadiano. O que é isso? Para controlar sono e vigília. Isso é normal, a gente precisa. Mas o exagero estimula doenças do olho, de retina, de córnea, de cristalino, e isso pode ser agravado por esse exagero. E tem se chegado à conclusão que cada vez mais cedo está surgindo esses problemas aí por causa do uso excessivo do celular. Tá? Aí tem a questão da socialização, tem a questão postural. Isso fica assim, né, ó, o pescoço todo para baixo. Tem até uma síndrome que se chama síndrome do pescoço de Tesco, que é cada vez mais a criança, o adulto, todos ficando assim, desenvolvendo com o tempo dores de cabeça por causa de tensão. Hérnias cervicais que podem comprometer, como aqui toda a estrutura nervosa do cérebro passa por aqui, pelo nosso pescoço. Dependendo de onde for essa hérnia, você pode ter problema na mão, na perna, de qualquer parte do corpo. Então, é interessante isso, porque às vezes a gente não se liga nessas situações que vão comprometer futuramente. E nós somos os hábitos que nós adquirimos. Então, se você, desde cedo, solta o celular na mão da criança, como uma babá eletrônica, para deixar de cuidar, vamos dizer assim, ela vai se acostumar a fazer isso e vai ficar com essas questões aí envolvendo, além do emocional e tudo mais. Tem mais duas coisinhas importantes também aqui, né? Que eu esqueci de falar, você foi falando, eu fui lembrando com relação às telas. Uma delas é para bebezinhos, né? Tem gente que realmente não sabe. Eu já cheguei várias vezes, pessoas chegaram no meu consultório, porque a gente começa a trabalhar com a coisa, a gente acha que é automático e que todo mundo sabe, né? E não é, muita gente não sabe, né? Que bebês não devem ser expostos a telas. Então, eu já cansei de pegar mães no consultório não, fica de tarde assistindo televisão, bebês. Então, bebês de 3, 4, 5, 6 meses. E a gente sabe que televisão, telas, ela tem uma repercussão muito negativa com o sono do bebê. Então é péssimo para o sono do bebê. Pois é, muito ruim. Então, às vezes a mãe ficava, nossa, mas já tem uma rotina boa, consegue tirar soneca. E por que tem tantos despertares? Porque você está estimulando muito o cortisol dele, né? Principalmente de noite. Já existem estudos que comprovam que você fazer uso de telas, né, de 15 a 30 minutos antes do horário de dormir, você reduz o tempo total de sono em 1 a 2 horas. Isso para o bebê é muito, né? Então, telas e sono é péssimo. Então, telas realmente para criança maior. Coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado, né, com as crianças é com relação à exposição a grupos de risco, né? Então, a criança fica ali no YouTube. Eu achei bem interessante que ela colocou assim, um post que ela repostou de alguém. Você larga uma criança sozinha na rua? Você larga uma criança sozinha no meio da rua? Aí quando você lê isso, tipo, todo mundo vai dizer não, né? Não. Aí ela colocou, então você não deve largar uma criança sozinha na internet. É a mesma coisa, né? Então a gente sabe da exposição ao grupo de risco. A criança está assistindo ali um YouTube, daqui a pouco começa um vídeo sobre outra coisa, daqui a pouco outra coisa, e a gente sabe que pode sim a criança ficar exposta a grupos de risco, pedofilia, enfim, né? Fiscalização. Né? Agora a gente tem o YouTube Kids, que facilita um pouco esse processo, né? Porque realmente ali só tem conteúdo para criança, mas mesmo assim, né? A gente precisa estar sempre fiscalizando o que nossos filhos estão assistindo, o que as crianças estão vendo ali. Excelente, muito bem lembrado. Até teve uma época, né, que eles inseriram alguns trechos de um personagem, acho que era Momo, né, que falava para a criança fazer alguma coisa lá com os pais, que ela tinha que cortar, não sei o quê, e tinha aquelas brincadeiras da baleia azul. Então, gente, isso é coisa séria, né? Tem que tomar cuidado realmente. A criança ainda, a maioria delas é extremamente manipulável, no sentido de ingenuidade, né? Exatamente. Uma pessoa fala, faz tal coisa, tá bom, vou fazer. E tem que tomar muito cuidado, né? É muito, muito bem lembrado, Larissa. Parabéns aí, muito bacana. Tem mais perguntas, vamos responder aqui. Vamos lá. Perguntaram aqui para nós o seguinte: a carga atual das crianças no EAD representa algum risco à visão, o excesso de estímulo? Sim, foi exatamente o que nós falamos, né? A gente não consegue dizer exatamente, não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta, qual é o tempo de seguro, né? Na verdade, a gente sabe que é o seguinte: tem que evitar o exagero, tem que tentar ficar o menos possível. Por quê? Porque a gente sabe que o exagero provoca danos. Vai ser 1 hora, 2 horas? Depende, né? A gente tem que tentar fazer o mínimo possível. Nesse caso, o EAD, nesse momento, é uma necessidade. Então, ela precisa fazer aquelas aulas. Mas tem intervalos,
Aí, quando acabar a aula, não deixa no celular, vai mandar fazer outra coisa, descansa, faz o que for possível no livro físico, né? Não só na tela. Então, todas essas coisas aí para diminuir um pouquinho esse Perfeito. contato, né, Larissa? Com certeza. Inclusive, nessa postagem que tem no meu Instagram, que é uma postagem antiga, mas tem lá, a Sociedade Brasileira, ela fala mais ou menos a quantidade de horas que devem ser liberadas. Mas essa postagem, ela fala com relação a conteúdos livres, né? Não fala com relação a aulas EAD. Realmente, isso é muito novo para todo mundo. Então, a gente vai ver a repercussão disso aí lá na frente, né? Agora, infelizmente, a gente não tem como ter essa repercussão. E uma coisa interessante é que eu estava vendo a psicóloga falar esses dias sobre essa questão das aulas, né, online, que muitas famílias têm reclamado, né, principalmente as crianças menores. Elas não têm capacidade de concentração e de ficar ali assistindo às aulas. E aí, muitas famílias estressadas, porque uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos que está alfabetizando, ela está se alfabetizando via online. E está difícil para as famílias, porque as crianças não têm capacidade. E essa psicóloga estava falando, eu estou falando isso aqui até para aliviar, se você é mãe, né, e está assistindo isso aqui, está passando por isso, por esse estresse de aulas online, essa psicóloga estava falando que as crianças abaixo de 10 anos de idade, elas não têm capacidade de aprendizado via online. Que é o maior erro que a gente está cometendo, que a gente está brigando, as famílias estão entrando em guerra, porque as crianças não têm capacidade de concentração via digital. Até para se concentrar na sala de aula, onde você tem um professor ali na frente, onde você tem seus colegas, é difícil. Imagina uma coisa online. Então, assim, é um ano meio que, entre aspas, perdido para essas crianças e que não é para se preocupar, porque não vai ter grandes repercussões. As crianças, elas têm uma habilidade, elas têm uma capacidade adaptativa muito grande. Então, se ela não aprendeu a ler esse ano, não tem problema, né? A gente vai, com fé em Deus, essa pandemia vai dar uma trégua aí para a gente voltar com essas aulas presenciais. Mas eu achei interessante isso, né? Crianças abaixo de 10 anos não têm capacidade de aprendizagem, de focar, né, na aula online. Então, para as famílias meio que ficarem tranquilas aí quanto a isso. Bacana. Pessoal, liberei aqui, tá, os comentários. Infelizmente o Instagram ele vai até 1 hora e nós já estamos quase chegando em 1 hora. Olha, para quem ia falar só meia hora, Larissa, Rendeu, falando né? bastante, né? Coisa boa. Ó, teve uma pergunta aqui, tá? Mimi Souza, ela perguntou: bebê de 5 meses com canal lacrimal obstruído, fazendo massagem, precisa de algum procedimento cirúrgico? Bom, vou começar respondendo e se a Larissa quiser, ela comenta na sequência. Isso é algo muito comum, assim, a mãe chega no consultório e fala: meu filho está direto com o olhinho escorrendo, o que eu faço? Né? Bom, a gente tem duas situações. A primeira é quando tem uma má formação do canal lacrimal, tá? E a outra é quando tem uma obstrução do canal lacrimal. É muito comum, muito mais comum, a obstrução, a estenose, na verdade, o estreitamento do canal, não o fechamento completo. Então, boa parte dessas crianças, até 1 ano de idade, vai acabar resolvendo sozinho, sem nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Tá? Só com a massagem, que daqui a pouco eu oriento certinho como faz, e também, quando é necessário, usar algum antibiótico, alguma coisa, vai resolver. Tá? Então, o que seria caso, assim, por exemplo, para uma cirurgia ou para alguma coisa? Vamos supor, a criança está tendo, além do lacrimejamento, começa a ter infecção no olho, começa a ter aquelas infecções aqui na pele, aquelas bolinhas e pus que se formam aqui no canalzinho da lágrima. Isso está acontecendo várias vezes, está causando alguns transtornos, riscos para a criança. Aí, provavelmente, já não é uma estrenose, um estreitamento, é mesmo uma obstrução. E aí, cabe a cirurgia, que é a sondagem, ou, às vezes, até cirurgicamente, com a abertura do canalículo ósseo ali, reconstrução do canal. Isso, infelizmente, é raro. Uma estimativa, assim, não é um dado tão preciso, mas mais de 95% dos casos resolve espontaneamente até o 1º ano, tá? Só com a massagem, compressa. Então, uma coisa importante é a massagem, com um dedinho pequenininho ou com um cotonete de preferência, para não ficar com algo que possa machucar ou sujar ali, machucar a criança. Imagina que você quer o cotonete, você vai encostar a borda do cotonete aqui, vai fazer movimentos circulares e vai terminar empurrando para baixo. Tá? É muito comum chegar no consultório e a criança fala: me ensinaram a fazer isso aqui, ó. Só isso aqui não resolve. Você tem que empurrar para baixo. Por quê? Porque a estenose normalmente é no finalzinho do canal lacrimal, aqui. E aí você faz o circular e empurra para baixo. Se for ali, você ajuda a abrir. É comum mais quando a criança está resfriada, com o nariz entupido.
Então, é importante ver que isso normalmente tem períodos que melhora e piora. Se tiver períodos que melhora e piora, é obstrução, isso normalmente resolve, tá? E normalmente a criança fica bem, assim, a criança não, a mãe fica bem angustiada, o pessoal fala, tá com o olhinho sujo, as pessoas comentam, ela fica preocupada mais com isso, até às vezes, do que realmente se a criança tá ou não com uma outra doença no olho, vamos dizer assim, né? Perfeito. O que mais? Acho que é só isso mesmo, já falou completo aí. Vê se tem mais pergunta aí pra gente responder. Esses minutinhos que estão A acabando. Glaucia também comentou, 4 meses do canal obstruído, então a gente respondeu, né? Tentar ver se só com massagem resolve, se precisar de tratamento, antibiótico, uma coisa a fazer, senão a gente vai vendo aí. A Glaucia comentou que estava fazendo a massagenzinha errada, né? Então, divulga aí, Glaucia, passa para os outros esse vídeo, segue a gente aí para a gente poder passar mais informação para vocês também, tá bom? Obrigado por ter assistido. Gente, a gente acho que venceu aquilo que eles tinham perguntado aqui para mim, né? Inclusive, era a última pergunta que estava aqui. Uma mãe tinha perguntado: as olhos da minha filha lacrimejam desde que nasceu. O que pode ser? Só lembrando, gente, que lacrimejamento pode não ser do canal. Pode ser uma infecção na córnea, pode ser um machucado. Às vezes a criança coça, machuca, não consegue abrir, fica lacrimejando. Às vezes, abrindo aqui, você observa que tem alguma coisa. Então, cuidado. Às vezes a criança não fala, fica com medo de machucar e tal, né? Larissa, estamos para os minutos finais. Então, queria agradecer a tua disponibilidade em participar aqui com a gente mais uma vez. Só que a Kari, ela também disse que ficou mais tranquila em acompanhar e não cobrar tanto das crianças nos estudos, a partir do momento que você falou daquela pesquisa com a psicóloga. Realmente ajudou bastante gente. Então, muito obrigado. Gente, a live vai ficar salva aqui, então, se você não conseguiu assistir inteira, quiser ver depois, quiser passar para as outras pessoas, marque elas ali para elas terem acesso. Larissa, perfeito. Com você agora para você Eu que agradeço, Wilson. Muitíssimo obrigada, tá? Para mim foi uma satisfação. Aprendi muita coisa aqui com você, viu? Muito obrigada. E é um prazer. É um prazer. Estamos aqui para isso mesmo, para contribuir, para trazer conhecimentos para o pessoal, para a gente trocar experiência também. Então, conte comigo aí. Vamos programar mais para frente outras lives com outros temas aí que as mães tenham interesse. Muito obrigada. Isso. Deixa aí as pessoas que estão aí na live, deixa algum assunto que você gostaria que a gente falasse. De repente, se for comum, a gente volta a combinar outro dia. Senão, a Larissa convida outro profissional, ou eu faço aqui, mas a gente está à disposição. Vontade para sugerir. Eu sempre deixo caixinha lá também para vocês sugerirem temas, para a gente facilita o nosso processo até de criar conteúdo, né? Isso, maravilha. Tá? A gente tem aqui, então, o perfil do Instagram, que a gente coloca as lives e conversa. E eu também tenho um canal do YouTube que também está com o Wilson de Martini. Dá uma pesquisada lá, que a gente coloca, além desses assuntos da live, algumas outras coisas bacanas lá. Tá bom, gente? O meu YouTube então, também tá cheio Larissa. de vídeos lá, viu, gente? Quem quiser pode ir lá. Planeta Mirim Pediatria, doutora Larissa Moura tá lá também. Muito conteúdo legal, principalmente sobre o sono do bebê. Maravilha. Gente, então, mais uma vez, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Um grande abraço a todos. Tchau, tá? tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Estou pedindo para você repetir o teu canal aí. Repete de novo, Larissa. É doutora Larissa Moura, Planeta Mirim Pediatria. Isso. Procura ali para Planeta Mirim Pediatria e o Wilson de Martini no YouTube. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau, Fiquem gente. com Deus. Muito obrigada pela tchau, presença Larissa. aí. Obrigado. Tchau, tchau.